eu queria fazer uma reflexão com os irmãos aqui, com os irmãos que estão em casa essa noite, sobre um texto e sobre algumas experiências também que eu tenho passado esses dias, em especial essa semana, junto com o Abrace, na rua, experiências de amor, experiências de cuidado, experiências de amor que eu não esperava receber na rua, com os nossos irmãos, amigos de rua, através do Projeto Abrace. A Yasmin está ali, ela tem participado com a gente, eu acho que tem sido uma experiência também forte para ela. E eu venho pensando sobre essa questão do próximo, sobre a questão do amor, sobre a questão do que realmente vale a pena a gente fazer enquanto cristãos, e para que realmente nós estamos aqui enquanto igreja. Porque a gente já vive esse sistema da igreja ou o cristianismo há tanto tempo, são quase 2020 anos, se a gente contar assim em linha direta, e quanta coisa já aconteceu na história. E quando a gente pensa que o cristianismo ele vai despontar para o mundo uma coisa melhor, aí daqui a pouco vem um monte de problema que nós mesmos criamos. Às vezes a gente fala do outro, da Igreja Católica, o que aconteceu lá na época medieval, no início dos séculos, mas a gente, por outro lado, também, enquanto evangélicos, protestantes, renovados, a gente tem as nossas mazelas, e a gente faz, de vez em quando, muita gente sofrer. De vez em quando, a gente consegue ser hostil. De vez em quando, a gente consegue sair ou encontrar na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz e que Jesus não disse, para a gente tentar atacar, ofender, diminuir aquilo que Jesus o tempo todo disse que foi o nosso próximo. Então, Jesus, aqui num determinado momento, ele fala sobre 3 faces de 3 homens religiosos e 3 posturas diferentes, que eu acho interessante e tem a ver com as experiências que eu tenho vivido, que dizem respeito ao contato com pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, mas que ainda assim eu tenho algum envolvimento. Então, o texto de Lucas 10, a partir do versículo 25, que fala da parábola do bom samaritano. Então, para você que está em casa, eu acho que está aparecendo na telinha aí também agora, vamos acompanhar essa leitura. A versão que eu sempre uso é a NVI, uma versão da Bíblia mais moderna, assim é mais simples da gente poder entender, para você também entender o significado das palavras e a própria construção das frases. Diz assim: em certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes, Jesus pergunta aqui, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus: muito bem, vá e faça o mesmo. Então Jesus aqui,
ele tem um embate com um religioso, e através desse embate, ele apresenta um exemplo, que aqui são parábolas. Então, a parábola é uma situação, um texto, uma situação às vezes fictícia ou não, que tem um fundo de verdade, e Jesus usa esses exemplos para poder instruir as pessoas do seu tempo, e a gente também, sobre verdades do reino de Deus, e aqui ele usa isso com essa pessoa. E se a gente pensar que hoje nós somos mais de 2,3 bilhões de cristãos espalhados pelo planeta, por todo o nosso planeta, pelo mundo. Só aqui no Brasil nós somos 86, quase 87% de cristãos entre católicos, ortodoxos e os protestantes. Então a gente tem aí quase 200 milhões de brasileiros, de 210 milhões de brasileiros, 180 e poucos milhões de brasileiros se declaram cristãos ou exercem de alguma forma o ensino de Jesus, ou aceita nominalmente. E a gente vai ver que ainda nessa divisão que nós chamamos de cristianismo, a gente tem uma multiplicidade de doutrinas, de pensamentos. Então, desde os ortodoxos, os protestantes, os calvinistas, os arminianos, os liberais, os moderados, os fundamentalistas, e daí a gente tem as denominações também, da qual a gente pertence a uma delas, que é a batista, mas a gente também tem os assembleanos, os presbiterianos, os luteranos, a gente tem os pentecostais, os neopentecostais, os pós-neopentecostais, a gente tem crente e cristianismo para tudo quanto é jeito e gosto nesse mundo. Então, se o teu problema é um problema com doutrina, com certeza você vai achar uma que vai se adequar àquilo que você pensa, àquilo que você quer, do jeito que você gosta mais. E se de repente nessas centenas que existe, você não encontrar nenhuma, é só esperar que já estão produzindo algumas aí, que de repente já vai satisfazer. O cristianismo, que é o cristianismo do seu jeito. Isso é um grande erro. O cristianismo nunca foi, nunca será do nosso jeito. A gente pode ter uma perspectiva, a gente pode ter uma inclinação, a gente pode querer participar de um movimento que às vezes ele é mais acalorado, como os nossos irmãos assembleanos, às vezes mais ligado às questões de estudo, de teologia, enfim. Mas na raiz, o cristianismo ele tem que seguir uma mesma direção. E nesse emaranhado todo de denominações e de doutrinas, a gente tem deixado de lado e a gente tem se ocupado de coisas às vezes mais superficiais, e a gente tem se despreocupado com o princípio absoluto do cristianismo, e que Jesus, desde que ele pisou nessa terra, ele começou seu ministério, ele insistentemente, ele anunciou. E ele já sabia da confusão que esse negócio de interpretação e de postura, é isso aí. Ainda tem barata dentro da igreja. Daqui a pouco ela vai. Hã? Eu posso matar? Pô, estou falando de amor, vou matar uma barata? Tá bom. Acabou a mensagem. Eu estou falando de vida de amor e acabo de cometer um assassinato ali do inseto. Deus me perdoe por isso. Mas agonia, né? Ninguém vai ficar aqui dentro. Janaína primeiro. A igreja está fechada há muito tempo, então está havendo aqui de fato, essa semana a gente até observou isso, e a gente vai ter que fazer uma dedetização de lá de cima até aqui embaixo, porque isso tem acontecido, tá? Vocês não nos perdoem. Então, Jesus ele já sabia da confusão que esse emaranhado de doutrinas e de pensamentos ia acontecer, e não foi diferente. E se a gente ler o texto de Lucas aqui, a partir do versículo 1, a gente vai ver que Jesus está comissionando os seus discípulos. Então ele comissiona 72 discípulos, homens preparados, vocacionados. Ele fala, vocês vão sair para uma direção, vai ser brabeira, vai ser difícil, a seara, ela é grande, são poucos os ceifeiros, vocês estarão no meio de cobras, de escorpiões, mas ainda assim, quem quiser seguir, quem quiser ir, vá.
e isso tem que ter feito na casa que te receber, você entra, se não receber, você sai, e assim foi, e foi um sucesso. Os discípulos disseram a volta, e o texto diz aqui, nos capítulos que antecedem, que Jesus ficou exultante. A palavra exultante aí significa que Jesus ficou, ele ficou saltitante, ele começou a pular de alegria, ele começou a festejar, com aquela ideia, o cristianismo, isso, a minha mensagem, o reino de Deus, tudo vai dar certo, porque vocês estão assim na direção correta. Mas aí logo em seguida, a partir de Lucas 10, 25, aparece um legista, que era um perito da lei, um doutor da lei, um intérprete do Antigo Testamento, e ele se levanta ali no meio, Jesus devia estar já ali falando, né, com alegria daquilo que aconteceu lá atrás, e ele levanta, ele fala, mestre, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta dele ali não tinha muito a ver com o resultado positivo, mas ele era um agente acusador, era uma espécie de jurista, e que ele olhava para o Antigo Testamento e olhava para o comportamento de Jesus e falava, poxa, esse cara aí nada a ver com o Antigo Testamento, nada a ver com a lei de Moisés, e eu preciso pegar ele numa situação para que ele tome uma outra postura, ou que ele deixe de fazer isso, e ele se levanta tentando testar Jesus. O que eu preciso fazer, diz o texto no versículo 25, para herdar a vida eterna. Na verdade, ele não quer esclarecimento. Ele quer desmascarar Jesus usando a lei. Afinal, ele era um doutor da lei, aquele que conhecia a lei, que interpretava a lei. Então, ninguém melhor que ele para poder estar no embate, num confronto a respeito da lei com Jesus. Só que ele toma uma invertida aqui, ele é surpreendido por Jesus. Porque talvez ele esperasse ali mais uma resposta doutrinária da modinha. Não, peraí, vamos tentar encaixar isso dentro daquilo que se pode nesse tempo, que se pensa nesse tempo, do jeitinho que as pessoas gostam, para que o cristianismo seja um cristianismo mais sincrético, mais agradável às pessoas em determinados aspectos. E o cristianismo é de Cristo, ou melhor, naquele tempo ali, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela tinha uma certa rigidez de princípios e de observâncias, mas que Jesus, ele olha para isso, ele acha que precisa de um ajuste ou de uma melhor interpretação do Antigo Testamento, mas, ao que parece, esse doutor aqui, não, ele quer que permaneça no estado em que está, e talvez aqui um cara mais fundamentalista, mais conservador no sentido do Antigo Testamento, ele não quer alteração nenhuma, e Jesus é muito avançadinho para a época. Afinal de contas, Jesus é aquele que toca na mulher com fluxo de sangue. Jesus é aquele que come na casa de leproso. Jesus é aquele que chama para a sua trupe, para o seu grupo de afinidade, publicano, pecador, comilão e beberrão às vezes. Ele não chama para permanecer naquele estado, mas para que sejam transformados. Mas ele não faz essa acepção em que, às vezes, nós, igreja, a gente faz e a gente determina alguém como inimigo antes de dar a chance dele ser transformado. Então, talvez ele esperasse uma resposta, assim, de modinha de Jesus, para ele falar, está vendo? Tu está errado. Mas o que houve, ele está cansado de saber, e ao que parece ali, ele não pratica, que é a reafirmação do Antigo Testamento. A reafirmação da lei, lá no versículo 27, você vai ver isso acontecendo, da Torá. E ele vai falar do amor de Deus. Ele vai falar, olha só, você está dizendo para mim, meu Deus, sobre todas as coisas, todo entendimento, toda tua força e tal, que está lá em Deuteronômio 6. E depois você vai complementar isso com um texto de Levíticos 19, 18, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo de 28 do capítulo 10 de Lucas, ele fala, faz isso, doutor, e você viverá, você vai ter vida eterna. Então Jesus, ele já está começando a afrontar ou tentando questionar aquele homem dentro daquilo que ele mais sabe, que é a própria lei. Mas ele ainda assim insiste e ele pergunta para querer se justificar, ele fala, tá bom então. Então, explica para a gente aqui, quem é o próximo? Quem é o próximo? Porque no Antigo Testamento isso era, pelo menos num primeiro momento, o próximo é o hebreu, o próximo
são aqueles da descendência de Abraão. O próximo é o israelita. O próximo é o circuncidado. O próximo é aquele que faz parte da congregação de Deus, do arraial de Deus. E o estrangeiro, para se tornar próximo, ele tinha que passar pelo mesmo processo de circuncisão, adotar a lei de Moisés e tal, e tal, e tal. Então, o próximo é o próximo mesmo. É como se eu dissesse, quem é a pessoa próxima de você? É minha esposa, é a Janaína. E quem é a pessoa mais distante? É aquela que eu não conheço. E numa parábola, Jesus ele vai responder aqui, e ele entra dentro desse nosso assunto aqui para revelar as 3 faces do amor. E a primeira face do amor é um amor impostor, que na verdade é o não amor, que é o amor, a tentativa de revelar zelo e amor do sacerdote. Então esse homem sem identidade, ele está indo de Jerusalém para Jericó, só para a gente poder imaginar, ter uma ideia. Então, Jerusalém, uma cidade num lugar mais alto, cerca de mais ou menos 800 metros do nível do mar. Jericó, 300 metros abaixo do nível do mar. Então você tem aí quase 1.100 metros, 1 quilômetro e pouquinho de altura, de desnível de um lugar para o outro. Então é ladeira abaixo que estão ali, ruas perigosas. E um homem sem identidade está indo de Jerusalém para Jericó. É mais ou menos, se você olhar ali para a Serra do Mendanha, que é próximo de onde eu moro, ali tem uns 800 e poucos metros de altura. Então é mais ou menos isso. Colocar mais 200 metros, é mais ou menos essa altura, esse trajeto de descida. Num lugar, imagina naquela época, um lugar escuro, um lugar solitário, um lugar que tinha um fluxo de pessoas, mas também não era algo assim muito relevante, um lugar perigoso. E esse homem ele é assaltado, ele é deixado pelado, esse homem ele é espancado, ele fica jogado ali ao relento, quase morto, semi-morto. E naquele momento ali, diz o verso 31, que um sacerdote que descia pela mesma estrada, ele vê o homem e quando ele vê, ele passa para o outro lado. Ele também voltava de Jerusalém, provavelmente acabou de participar de um culto, acabou de participar das suas obrigações religiosas, num cerimonial, talvez no templo, e ele está voltando, e o sacerdote aqui, ele era uma figura muito importante dentro da religião, algo assim equiparado, um pastor, a quem se diz apóstolo, o camarada que dizem que é aquele que está mais próximo de Deus, é aquele que dirige a congregação, aquele que faz as obrigações rituais naquele tempo, e hoje aquele que dirige aqui a igreja seria mais ou menos eu, num exemplo muito insignificante para mim. Então, ele, considerado uma pessoa vocacionada, habilitada para ministrar, para cultuar, para poder levar o povo de Israel a se aproximar de Deus. Uma pessoa que diz lá em Êxodo 29 que era ungido, era consagrado, o primeiro deles é Arão, até as suas roupas eram roupas especiais. A indumentária especial, tudo tinha um significado que remetia à santidade, à unção, a alguém separado, a alguém especial, e ele tinha que se manter puro de todas as coisas, e para isso, e naquele caso ali, principalmente, ele não podia se aproximar ou tocar numa pessoa morta ou num cadáver. Então, você tem a figura desse religioso e do outro lado tem a figura de um abandonado quase morto, espancado, ferido. E esse homem abandonado, ele sugeria esse estado de impureza ritual. Ele não podia ser tocado, principalmente pelo sacerdote. Ninguém o conhecia, ele estava nu também. Se a gente vê na história de Noé, por exemplo, ele amaldiçoa seu filho Cã, porque Cã revela a sua nudez, vê ele pelado, depois do episódio da arca. E ele parece morto ali, e o sacerdote, ao se aproximar ou tocar, ele poderia se tornar também ritualmente impuro. Então, a justificativa perfeita que você tem. Então, tu olha para o cara, fala, poxa, eu não vou chegar perto, eu não vou ajudar, eu não posso me misturar com essa gente. De repente, eu tenho uma oportunidade de falar com um bêbado, com um morador de rua, lá dentro do presídio, com alguém que foi condenado ou está esperando um julgamento, eu posso falar do amor de Deus, como várias vezes
Me foi dado algum tipo de oportunidade para isso, mas eu falo, não, esse cara aí ele não faz parte daquilo que eu faço, ele não pensa como eu penso, aquilo que ele fez não me permite falar com ele, porque quer saber? O cara ele não presta mesmo. E eu não quero me dar o trabalho de falar de amor de Deus, de cuidar de alguém que não teve cuidado, ou pensou alguma coisa, quando ele fez a maldade que ele fez. E tem um monte de gente assim pensando desse jeito. Tem um monte de pastor aí que pensa assim. Eu canso de conversar com colegas e falo, não, eu concordo com a pena de morte sim. Para mim tem que morrer mesmo, para mim tem que se afundar na cadeia, para mim não tem jeito. Bandido bom é bandido morto. A gente ouve homens renomados aí, na internet, na televisão, levantando essa bandeira. E aqui eu não estou falando de política, eu não estou falando de direita, de esquerda, de centro, de meio, de lugar nenhum. Eu estou falando de Jesus Cristo, da postura que ele ensina e a postura aqui de confronto. A primeira que ele tem é a face do amor revelada por um sacerdote, por aquele que lidera, aquele que está à frente, aquele que tem que ser o exemplo para a igreja, para os seus seguidores e para o mundo, do que realmente deveria ser o comportamento daquele que diz que é um líder de Deus, é um ungido de Deus, um consagrado de Deus. Então ele tem uma justificativa perfeita e muitos hoje também têm justificativas, essas justificativas aparentemente, na verdade, perfeitas. Então eu não chego perto, eu não vou ajudar, a minha vibe é outra, eu tenho um amparo idôneo, no caso dele aqui, se eu tocar eu vou ser contaminado, de não me envolver com isso. Então gentalha, fica para lá. E eu sigo o meu caminho. Então, meus irmãos, qual é a falha desse sacerdote aqui? A falha dele é que ele avalia e ele abandona gente convencido de que a sua posição é superior à vida do outro, que a sua posição vale mais e que o outro vale menos do que a sua pretensa santidade. Isso é um problema de liderança. Toda vez que um líder ele acha que ele é mais santo, que ele está mais próximo de Deus, que ele é mais capacitado espiritualmente do que você, eu acho que a gente começa a ter um problema. Porque o nosso plano, o nosso nível, somos todos medidos pela regra ou pela régua da desgraça e a graça de Jesus, que pega tanto sacerdote, pastor, líder, como vocês, para que possam ter acesso a Deus da mesma forma. Então, com isso aqui, ele vai desprezar, ele passa longe daquilo que ele considera diferente, daquilo que ele considera repugnante. Eu fico muito triste quando eu vejo em alguns lugares que a gente tem ido, pessoas dormindo, às vezes, no portão de uma igreja, ao lado de uma igreja, e as portas estão fechadas, pessoas passando fome em frente à igreja. E toda terça, toda quinta, quem vai comigo deve ouvir sempre essa minha frase. Já passou alguém aqui hoje? Pastor, hoje não veio ninguém. E ontem também não. E a gente está aqui, esperando, graças a Deus, que vocês vieram. E às vezes eu estou em frente a uma igreja. Às vezes eu estou em frente de algum tipo dessas organizações aqui, das mais variadas denominações, e isso está acontecendo. Então, a primeira face do amor é o amor impostor do sacerdote, do líder que ama mais o rito do que gente, do líder que ama mais igreja do que gente. Igreja no sentido de estar aqui dentro desse conforto do ar-condicionado, de fazer as coisas administrativas daqui. Eu gosto muito disso, eu gosto de trabalhar internamente, eu gosto de administrar, eu gosto de fazer as coisas aqui. Mas isso aqui é como se fosse, assim, mal comparando, né, o nosso quartel-general. A gente se prepara aqui para ir para a guerra lá fora. Mas, às vezes, a gente tem a impressão de que a gente não consegue ir para fora, que é até uma das conotações do conceito de igreja, porque a gente parece carro dentro de garagem, com pneu arriado, furado, com defeito sempre. Toda vez que você fala, vamos, você tem que consertar primeiro um defeito interno, um problema interno da igreja, um problema interno do irmão, um problema interno do pastor, um problema interno de relacionamento. Como se
o que a gente faz para nós mesmos fosse o mais importante. Não é. A vida que você vive agora, é o que Paulo disse, não é mais sua, mas é de Cristo. Você vive em Cristo, e Cristo vai dizer assim: agora a vida que você vive, você faz a tua vida ser vivida também pelo outro. Então, a liderança, o pastor, aqueles que estão comigo aqui, se não tiver esse tipo de comportamento, não vale nada a gente estar aqui fazendo o que a gente faz, louvando o que a gente faz, cantando o que a gente canta, reunindo da forma como a gente se reúne. Principalmente se eu for o culpado disso. Se eu for o mau exemplo disso. E muitos vivem exatamente essa face, a face da veste santa, a face do rito, a face da fala santa, a face daquele que quer se mostrar puro, a face daquele que é zeloso, a face daquele que acha que é o dono da verdade. Mas quando o amor, que é o amor de Cristo, o amor bíblico, ele é submetido ao desafio prático, a negligência acontece. E o líder não consegue suportar. Porque o amor de Deus só é amor quando ele se completa na compaixão pelo outro. Se não for assim, é qualquer tipo de artifício retórico, de artifício de argumentos, mas não é amor. Porque é no desafio prático que você vai perceber que alguém ama. E aqui eu estou falando de líder, eu estou falando de mim. Eu estou falando de algo aqui que tem que me aterrorizar. No sentido de eu temer, de eu ter cuidado. Mas tem uma segunda face também aqui, do amor impostor. Então, o primeiro é aquele sacerdote, que ele negligencia, e por uma questão de rito, ele passa do outro lado, ele passa batido. E agora vem o outro atrás, que é o amor impostor do levita, que é o segundo religioso que aparece aqui, e no versículo 32, diz que ele passa pelo mesmo lugar, e os levitas eles foram instituídos, lá em Números 3:6, quando Deus ele manda Moisés escolher homens preparados, ungidos da casa de Levi, para que possa auxiliar o sacerdote. Então, o sacerdote é uma espécie de figura principal aqui, ritualista de adoração, de aproximar as pessoas de Deus através dos sacrifícios, holocaustos, e os levitas são aqueles auxiliares que fazem com que o trabalho do sacerdote seja facilitado. Então, se a gente colocar dentro de uma escala, então eu tenho um pastor aqui e eu tenho todos aqueles que servem o reino de Deus, que inclui todas as pessoas que cantam, as pessoas que ministram, as pessoas que administram, todos vocês que estão aqui e que de alguma forma quer contribuir para que esse evangelho se multiplique de forma sadia pelo mundo. Então, quando Deus faz isso, ele vê em Arão ali uma necessidade dele ter auxiliares, líderes auxiliares dele. E esse levita era um tipo de oficial, e os requisitos para esse ofício passava primeiro pela hereditariedade. Então eram da casa da tribo de Levi. Então Levi é um dos filhos de Jacó, que depois foi chamado de Israel, das 12 tribos. Então, os levitas são esses. Então esses vai escolher dentre os filhos da casa de Levi, homens que possam ser ungidos, homens vocacionados, homens preparados para cumprir o ofício da casa de Deus, do arraial do povo de Deus, mais tarde do templo de Deus. E os levitas, eles tinham que observar o mesmo grau de pureza e legalidade do seu predecessor, ou daquele que estava, antes dele, que era o sacerdote. Como se fosse o seu superior ali. E o levita também desce de Jerusalém para Jericó pela mesma estrada. E o verso 2 diz que quando ele chega aonde aquele homem estava, ele vê aquele homem naquela situação, e ele também atravessa a rua e passa pelo outro lado. Então Jesus está contando a parábola aqui. O doutor da lei está ouvindo. E o levita parece pensar igual.
O cara está pelado, o cara está igual morto, o cara não tem cara de ser um dos nossos, de ser um israelita, não é amigo meu. Eu lembro que tinha um professor que ele falava assim, aos amigos, os benefícios da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Eu falei, legal. Muita imparcialidade aí, né? Então, só quem era amigo que se beneficiava. E essa pessoa era um juiz na época. Então, quem é amigo dele se beneficia da lei, quem não é inimigo, quem não é amigo, ele tenta, ao máximo, fazer o pouco caso. E é mais ou menos o que vai acontecer aqui com o primeiro, e agora o segundo vem também, ele não é meu amigo, ele não é crente, ele não é próximo. Se o sacerdote não fez, por que que eu tenho que fazer? Olha só que coisa. Olha só que coisa. Às vezes alguém pergunta, pastor, veio aqui o pastor Felipe aqui na minha casa, orou por mim, mas eu queria tanto que o senhor viesse, poxa, o senhor que é o pastor da igreja. Eu falei, mas o pastor Felipe é mais abençoado que eu. Pastor Felipe ora forte. Tá, mas ele não é o pastor titular, mas qual é a diferença? E se não fosse o pastor Felipe, se fosse um outro irmão da igreja? O acesso agora é livre, a autoridade é a mesma. Jesus falou isso, que a gente teria autoridade igual, maior que ele. Mas poxa, porque entra nessa ideia aqui de que ou tem que ser o top, ou não tem que ser nada, eu fico beicinho, eu fico chateado. E às vezes tu pensa assim, se o líder não faz, por que que eu tenho que fazer? O reino não é do líder, o reino não é do pastor, o reino não é do pastor Felipe, o reino é de Deus, e nós escolhemos participar desse reino, então todos nós somos ou seremos requisitados para poder trabalhar nesse reino. E aquele que negligencia isso, peca por omissão. Na verdade, precisa rever os seus conceitos de caminhada de reino, de seguir Jesus. Jesus, ele fala aquele que quer, tá bom? Aquele que quer, disposição de vontade, voluntariedade. Ele não obriga ninguém. Aquele que quer, pega a sua cruz, vem e me segue. Mas às vezes você deturpa isso, você não fala, mas você sente. Eu só sigo se o pastor for. Eu só faço se alguém fizer também. E às vezes por sua culpa, por minha culpa, ou de quem pensa assim. Coisas simples que poderiam ser feitas, não são feitas. Sabe por quê? A atribuição não é minha. Quem foi chamado para isso que faça? O levita aqui, eu não sei se ele faz parte do mesmo grupo do sacerdote, no sentido de equipe, mas certamente ele participa dos mesmos princípios ali, de que ele acaba exercendo uma situação, uma posição que está abaixo do sacerdote, mas ele olha para o sacerdote, ou ele pensa naquele momento, ele não fez, eu não faço também. Ele repete essa conduta omissiva, negligente, e a gente tem sido, às vezes a gente é assim, e às vezes a gente justifica as nossas omissões, apontando aquilo que o outro deixou de fazer, ou aquilo que o pastor não fez, ou o erro do pastor ou de alguém também. E uma observação, que mesmo no Antigo Testamento, a compaixão humana aqui, ela estava acima de qualquer coisa. E a compaixão humana era a lei aqui mais elevada do que a observância de qualquer ritual, de qualquer preceito ritualístico, como era o caso ali, de não se aproximar, de não tocar no morto. E Jesus estava mirando isso. E lá em Isaías 1, no versículo 13 e 17, Deus fala para o povo, através do profeta, ele fala, parem de fazer ofertas inúteis. Aprendam, olha só, a fazer o bem, a buscar a justiça, a acabar com a opressão, a lutar pelo direito dos órfãos, que eram pessoas diferenciadas, abandonadas também, e defendam a causa da viúva, que não tem herança. Então, se a questão é a lei, se a questão é olhar o parâmetro legal, o Antigo Testamento ele dá suporte para o sacerdote, para o levita. Mas eles negligenciam, porque eles querem acomodar aquilo que para eles é mais confortável, que deixa eles numa zona mais de conforto. Ia dar trabalho. Parar ali e cuidar daquele homem, ia dar trabalho.
cara sujo, quase morto, todo espancado, sem documento de identidade, um indigente. E ele, replicando a postura do sacerdote, ele não consegue também ter empatia, não consegue ter generosidade, e ele vai se revelar aqui, tal qual o seu superior, também um impostor. Então, um impostor aqui, um impostor aí. Duas faces de impostores. Liderança, ela não diz respeito a títulos. Liderança, ela não diz respeito a cargos ou hierarquias. Ela trata de vida que influencia a outra vida. É alguém que cumpre um papel, no caso o líder, influenciando aquele que vai cumprir um outro papel também. E assim caminhamos todos juntos, numa direção, para fazer aquilo que não é a obra que nos pertence, mas é a obra do reino de Deus. Então, meu irmão, não siga equívocos. Não deixe de fazer porque o outro não fez. Não deixe de fazer nem porque o seu líder fez. Fala com ele. Bate um papo com ele. Fala, poxa, pastor, eu estou vendo isso aqui desse jeito. Poxa, me explique isso aqui. Como é que essas coisas acontecem? Isso é unidade. Isso é blindagem. Isso é a igreja crescer sadia. Isso, de fato, é a gente cantar que nós somos um corpo bem ajustados, inteiramente ligado, ou citando Paulo aqui em Efésios também. Então você não pode seguir equívocos, porque o líder impostor, ele não merece ser seguido se as suas ações não concordam com o amor e a justiça de Deus refletida na compaixão e na misericórdia. O líder impostor, ele não merece ser seguido se suas ações não concordam com o amor e a justiça de Deus refletida na compaixão e na misericórdia. Coloca isso no teu coração. Se é alguém que você ama muito, esse líder, vai e fala com ele, tá? Tenta se ajustar com ele, para você não ir para um lado e ele ir para o outro. E a terceira e última face é o amor do samaritano aqui. Jesus, ele vai mostrar nas primeiras duas faces, na postura do sacerdote e na postura do levita, que nem eles, como os religiosos dessa parábola, nem o doutor questionador conheciam nada sobre amor, conheciam nada sobre próximo. E ele vai apresentar aqui que é a cereja do bolo da parábola. O terceiro personagem, um samaritano. E com ele vai mostrar a terceira face do amor. Lá em Lucas 10, 33, vai dizer, mas... Então, aqui, essa conjunção aqui, geralmente quando a gente usa esse termo mais, porém, conquanto, todavia, coisas assim, é para a gente tentar contrariar tudo que foi dito antes. Então, Jesus está querendo contrariar aquilo que foi dito antes na parábola pelos outros dois religiosos, sacerdote e levita. Um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele, é o que diz o texto. Então, compaixão aqui a gente sempre repete, ele sentiu nas entranhas, sentiu por dentro, ele se sentiu conduído. Ele olhou e quando você olha para uma situação de calamidade, e teus olhos enchem de água, você brota generosidade de você, brota um amor que às vezes se você não tem afeto, você não tem aproximação por uma pessoa, mas ainda assim você quer de alguma forma viver e ajudar naquilo que ela está passando. Então, diz aqui que esse samaritano ele tem compaixão daquele homem que está abandonado e que os religiosos, que a igreja deixou desprezada lá. E a gente pensar em samaritano, a gente vai ver que existia historicamente uma rivalidade muito grande entre judeu e o samaritano. Eles eram odiados, considerados religiosos diminuídos, desprezíveis. E foi justamente o samaritano que Jesus incluiu aqui na parábola. Foi justamente o samaritano que fez aquilo que ninguém esperava que um odiado samaritano fizesse. O versículo 34 diz, e ele aproximou-se. Enquanto o outro foi para o outro lado, ele se aproxima, ele enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou
sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, falou com o dono da hospedaria, falou: olha só, quando eu voltar, a despesa está por minha conta, então eu vou bancar, eu quero cuidar dessa pessoa, eu quero me aproximar dele. Eu não sei quem ele é, mas eu senti algo por dentro que me moveu a olhar ele como uma pessoa digna de ser respeitada do jeito que ele está, do jeito que ele é, mesmo sem nome. E enquanto o religioso se afasta, ele se aproxima. Enquanto eles veem aquele homem como um caso perdido, ele acredita e ele cuida, ele sara a ferida, ele paga a conta. E a gente sabe que acreditar em caso perdido é tarefa muito difícil. Tem coisa que dentro da gente, assim, tu fala: caramba, ó, sinceramente, não rola mais não tem mais jeito. Isso aí é caso perdido. A sensação humana que vem na gente é assim. E a gente vive esse tempo também, que é um tempo de descarte, que só vale para a gente aquilo que está em perfeito funcionamento, aquele que não tem nenhum tipo de alteração, aquele que não me dá nenhum tipo de trabalho. Então, tudo que te dá defeito, você tende a querer descartar. Deu problema, joga fora. E isso invade a nossa casa, invade os relacionamentos, invade os casamentos. Eu vou casar, mas, poxa, sinceramente, não estou preocupado com isso não deu certo, separa. É isso, descarte. Porque enquanto for bom, a gente vai, quando não der mais, não vamos tentar não vamos acreditar nisso mais não. Então a gente acaba descartando gente como se fosse coisa, como se fosse uma roda de carro quebrada. E Jesus Cristo, ele veio justamente para nos ensinar que o pior dos piores, o menor dos menores, aquele abandonado, aquele ser desprezível, é alvo potencial do seu amor. E nós, enquanto imitadores de Cristo, a gente precisa reproduzir isso, por mais que doa. Você precisa aprender a amar. A gente vive um tempo em que o amor é o amor dos afetos, é o amor dos sentidos, é o amor da viagem, da comida gostosinha, né, da família feliz no Facebook, um negócio assim, mas quando o negócio atarracha, quando os problemas vêm, essa é a hora de você testar o amor, no exemplo aqui do amor de família, no amor conjugal, no amor relacional, se de fato essa relação é uma relação de amor ou é uma relação de interesses, de afetos, de felicidades, de coisas que um dá para o outro. Mas a gente vive esse tempo assim, desse prazer, dessa efemeridade. E se é efêmero, passa logo. Quando acaba, é como o efeito da droga. Você não sente mais nada. E se existe o problema, vaza. Que a gente descarta. O doutor, ele não esperava essa virada do jogo aqui. Porque ele pensava que quem deveria fazer ia fazer, mas quem deveria fazer não fez. O que dizia amar. Ou o próprio doutor aqui, que falou da lei, que expressou teoricamente sobre o amor de Deus e o amor ao próximo. Talvez ele esperasse algo diferente ali. E ele se mostra também, assim como os dois religiosos. Uma das faces também impostora daquele amor ali. Em contrapartida, o samaritano, ele mostra coisa diferente. O que é o verdadeiro amor? O que é verdadeiramente você amar o próximo? Quem é o teu próximo? Qual é a extensão que você dá àquilo que você julga, ou às pessoas que você julga ser o seu próximo? E Jesus dá o game over aqui no doutor da lei. E lá no versículo 36 ele vai falar: então fala para mim, doutor, qual destes três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Sem saída, ele derrubou o rei, ele entregou o jogo. Ele fala: aquele que teve misericórdia. Não tinha como ele dar outra resposta. Foi o que respondeu o perito da lei. E misericórdia aqui dentro desse texto do versículo 37 é uma palavra grega que tem a ver justamente com a lei do Antigo Testamento, o pacto de lealdade, que é eleus. E o samaritano, diferente dos religiosos,
O odiado e desprezado samaritano é aquele que cumpre a lei do Antigo Testamento, mas aquilo que realmente Jesus queria que ele cumprisse, a lei do amor no melhor dos seus termos, para a triste constatação do perito, que também era um impostor aqui na situação. E Jesus vai mostrar que amar a Deus e amar ao próximo é isso. E ele diz, vai e faz o mesmo, vê se aprende. Se você é tão estudioso, transforma isso em realizações práticas para o teu dia a dia, para o teu cotidiano, porque amar, ou aprender a amar é na contradição, é amar quem você não quer amar, é fazer por quem você não quer fazer, é na compaixão, às vezes, pelo inimigo. O irmão aqui, esses dias, essa semana, a gente na rua, ele compartilhando, ele falou, pastor, poxa, aconteceu uma situação comigo, lembra? Que foram ali, poxa, me deram um prejuízo, não sei o quê, eu descobri quem foi. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu encontrei o cara caído na rua. Estava cheirando um negócio lá, explodiu um troço no peito dele e abriu e sangue para tudo quanto é lado e ninguém queria socorrer porque falaram, poxa, ele não presta, não é boa coisa. Deu um negócio em mim que eu peguei a chave do meu carro e peguei aquele cara, chamei alguém e levei, minha esposa falou para mim, tá maluco? Mas eu insisti naquilo e levei para o UPA, chegou lá, tomou um monte de ponto. E depois eu fiquei pensando, que loucura. Esse cara nunca fez bem nenhum para mim. Mas ele falou que imediatamente, como uma bomba dentro dele, falou, isso é amor. Amar quem você não quer amar, é fazer por quem você não quer fazer. É ir aonde você não quer ir, mas por amor. Eu falei, meu irmão, isso é uma bomba para mim também. Que bom você compartilhar comigo, quer aprender de amor. Participa aqui do Abrace. Esse trabalho assistencial que a gente tem feito na igreja. Participa doando, participa fazendo, participa indo com a gente. Porque a gente vive no dia a dia a experiência de amar o não amado, de olhar para o desprezado, de dar atenção para o não querido, para o humilhado, por pessoas que às vezes a gente passa no nosso dia a dia e a gente compara um monte de lixo, tem um monte de lixo aqui e aqui do lado tem um homem, tem uma vida, tem uma criança, tem um senhor, tem alguém deficiente. E um dia desse do outro lado da rua, acho que a Yasmin estava nessa aí, daquele homem cheio de ferro na perna, eu falei, meu Deus do céu, vai passar um carro aqui do outro lado, está tudo escuro, vai atropelar esse cara. E gemendo de dor, e sem roupa, e sem ter o que comer. Eu falei, ele é um ser humano igual ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas só que o de lá, ele acha que é muito mais ser humano do que esse aqui. Mas Jesus, ele não vai nivelar seres humanos. Para ele está tudo na mesma régua, no mesmo patamar. Se não passar pelo crivo da cruz e dele, da aceitação do ministério da cruz, tanto um quanto o outro, o destino é o mesmo. Então por isso que ele fala, todos precisam ser amados. E para o doutor da lei aqui, entenda, doutor, que o teu próximo é aquele que você não quer que seja. Ou seja, agora eu não sei qual é a palavra certa. Acho que é seja. Corrigindo. E a gente, como bons religiosos, como bons sacerdotes e levitas, crentes, às vezes a gente passa pelo outro lado e a gente confunde gente com um monte de lixo. Sabe, meus irmãos, não dá para mim mais passar por uma pessoa desse jeito e eu ficar indiferente, não. Não dá mais. Não dá. Tem um rapaz chamado Luiz Carlos que essa semana ele falou para mim assim, ele falou, pastor, semana passada falaram que o senhor estava com a Covid, que tua família também. Eu fiquei angustiado, pastor. Eu comecei a orar aqui na rua pelo senhor. O senhor está bem? Que bom ver o senhor aqui de novo. Falou isso comigo na terça-feira agora. Aí ele veio com 5 paçocas. Tu viu, Yasmin? Ele veio com 5 paçocas e me entregou. Fala aqui, ó, que eu guardei para você. Poxa, tu vai para lá achando que vai abençoar pessoas e você que é abençoado. Você que é alvo de oração por alguém que está na rua.
Você é presenteado por alguém que não tem o que dar de presente para o outro, se não for o carinho e o verdadeiro afeto e o amor. Na quinta-feira agora, 2 falou para mim: pastor, eu estou cansado, tá? Eu tenho confiado no trabalho de vocês, o que vocês falam, tenta arrumar um lugar para me tirar daqui, eu estou cansado dessa vida, 70 anos. Eu falei: quantos anos está na rua? Ele falou: estou há 20 anos na rua. Ele tem uma história, certamente ele tem uma história, talvez uma história de maldade, uma história de fuga, uma história de um problema que ele causou ou não causou. Não interessa isso para Jesus. O que interessa para Jesus é a transformação, é viver reino, é você olhar para qualquer tipo de gente e tu falar: esse é meu próximo e ele faz parte do reino, e o amor que eu preciso exercitar tem ele como alvo também. Então, quer aprender sobre amor? Olha para Jesus, ouça de Jesus, faça o que Jesus fez, ande como Jesus andou. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe minha vida. Eu vou estar orando por você, ore por mim também, ore por essa igreja, por nós aqui, que a gente tem se mobilizado, para a gente fazer um pouquinho, isso é um pouquinho, mas tem sido algo verdadeiro de muito coração. Feche seus olhos, você vai estar louvando ao Senhor, eu vou estar orando por você, a gente vai estar terminando o nosso encontro esta noite. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe meus irmãos que estão aqui. Obrigado porque a gente participa de mais encontros, a gente aqui, os irmãos que estão presentes, os outros que estão em casa. Que o Senhor possa estar abençoando a todos. Que essa igreja possa se fortalecer cada dia, Pai, nessa palavra, em amor, no amor de Cristo. Que não haja nenhum tipo de invenção, Pai, nenhum tipo de método, que não seja um método chamado Jesus Cristo. Para que a gente possa exercitar, Pai, aquilo que Jesus, Ele pediu que a gente fizesse de mais precioso: amar, 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 amar Deus, amar o próximo, e assim a gente construir relações melhores, mundo melhor, vida melhor. Uma semana de paz para a gente. Abençoe os nossos irmãos que estão enfermos, seja pela Covid, seja por um outro motivo, que no nome de Jesus, o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor possa estar indo à casa, aos hospitais, a vida de cada um. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso com a gente aqui, comigo, com a minha família, os pastores dessa igreja. Abençoe cada pessoa naquilo que tem tido falta, em que o coração está angustiado, para que possam sentir a tua presença, Pai, a tua paz que excede todo entendimento, fluir. Então que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, que a companhia inseparável do Espírito Santo possa nos acompanhar agora, Pai, para sempre, até o dia da sua volta, do nosso encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Tenha uma boa semana. A gente está se despedindo até quarta-feira.